Olá, bom dia, tudo bem? Gente, hoje eu vou falar de um tema que é a morte. A morte é uma consequência da vida, tá? Então, eu já falei da vida, então hoje eu vou falar da morte. Para que a gente tem que ter consciência da morte, tá? Tem que entender que a morte acontece e aceitar isso. Como a gente tem que aceitar a vida como ela é, a gente tem que aceitar que tem a morte, tá? E que a gente vai morrer. E o objetivo de a gente aceitar a morte e saber e entender que a gente vai morrer e não ficar imaginando que a vida é eterna, porque a gente nunca pensa na morte. Então a forma de a gente fazer isso é justamente para a gente diminuir o sofrimento na hora da morte, para desenvolver o desapego à vida e ao nosso corpo, para quando a gente for morrer, a gente não sofrer, a gente ter uma passagem tranquila. Tá? Então, eu vou falar dos mensageiros da morte. Existem 3 mensageiros da morte. Quem nunca viu um velhinho, tá, com as costas arcadas, cabelo branco, com os dentes quebradiços, com a pele enrugada, tá, caminhando para o fim da vida na velhice? Quem nunca viu um velhinho, bem velhinho? Tá? Esse é o primeiro mensageiro da morte. Quem nunca viu uma pessoa com uma doença grave à beira da morte, sofrendo muito com uma doença grave, tá? E está morrendo? Quem nunca viu alguém doente, muito doente? Esse é o segundo mensageiro da morte. E quem nunca viu um cadáver, um corpo inerte, morto, né? Um corpo inchado, descolorido, inerte, sem vida. Esse é o terceiro mensageiro da morte, tá? Um defunto é o terceiro mensageiro da morte. Então a gente constantemente tem experiências na vida de contato com o mensageiro da morte. Mas a gente nunca pensa que um dia a gente vai morrer. A gente acha que é só o outro que morre. A gente nunca pensa na morte para nós mesmos, tá? E sendo assim, a gente nega a morte, tá? A morte é um tema muito difícil de se falar no Ocidente, porque a gente acha que vai ter vida eterna. A gente nunca pensa que vai morrer. Em falar em vida eterna, o budismo, ele não, ele não, ele não, como é que eu vou dizer a palavra? Ele não promete uma vida eterna, porque a nossa mente, tá? Nossa mente contínua, pura, nossa consciência pura de Buda, ela já é eterna, ela é infinita e imortal. Tá? Então a nossa energia espiritual, ela é imortal. Essa é a imortalidade do ser humano, é a nossa essência, é o nosso espírito. Tá? Isso é imortal. Então a gente não precisa ficar prometendo uma vida eterna no paraíso, porque isso é uma fantasia, isso não existe. O que existe é o ciclo de Sansara, o ciclo de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Tá? Esse é o ciclo da vida. E renascimento de novo numa outra vida. O que o budismo ensina é para a gente sair desse ciclo de sofrimento de nascimento e morte, infinito, tá? E simplesmente existir como um ser espiritual, tá? Num plano elevado. E dessa forma a gente atinge a iluminação. Quando a gente atinge o nirvana, o estado de espírito de paz e felicidade, tá? Eterno, a gente vive a iluminação, a purificação da mente, tá? E um ser iluminado. É isso que a gente se torna. E é isso que o budismo ensina, o caminho do nobre e octo caminho, o caminho do meio, que é os 8 passos que ensinam a gente a evoluir o nosso espírito, a se desenvolver espiritualmente para atingir a iluminação. Tá? Então esse é que o budismo ensina, e não promete
uma vida eterna no paraíso, coisas do gênero. Isso é bobagem. Então, o que a gente tem que saber é o seguinte, a gente tem que entender que a morte existe, porque a morte é uma consequência da vida, tá? E a gente tem que ter consciência disso e se preparar para quando a gente for morrer não sofrer. Ter uma passagem tranquila para uma outra plano físico para voltar numa outra vida, tá bom? E a melhor maneira de a gente fazer isso, que deveria ser o propósito de vida de todo ser humano, é praticar o bem. Praticando o bem, a gente acumula mérito. E acumulando mérito, a gente vai ter uma vida melhor na próxima vida, tá? É com as nossas boas ações, com o pensamento, com as palavras e com o corpo, que a gente cria karma positivo, que são os méritos, tá? Para uma vida futura. Então, na verdade, a gente tem que aprender a praticar o bem e viver bem essa vida, tá? E entender que o tempo passa, que a morte já veio para mim umas 2 vezes para me lembrar que ela existe e que um dia eu vou morrer e que o tempo está passando. E o tempo passa para todo mundo. A gente nunca sabe o dia que vai morrer. E o que morre é o corpo. O corpo é que morre, porque é a impermanência. Tudo se transforma. Tudo muda constantemente, está em constante transformação. E é impermanente. Tudo que aparece, desaparece. Tudo que nasce, morre. Tudo tem um fim na vida orgânica. O que continua para o futuro é a nossa contínuo mental, é a nossa mente, que vai para uma outra, que é a nossa consciência pura, que é a nossa mente e o nosso espírito. Vai para um outro plano para voltar a uma outra vida. Isso é que é eterno, tá bom? Então a gente tem que entender que o tempo está passando. E a gente tem que saber viver bem, praticando bem para todo mundo. Esse é o recado que eu tenho para dar hoje. Namastê, bom dia.